Estimados irmãos e irmãs, vamos a mais uma reflexão nesse tema bonito, Eu Amo a Minha Igreja. Hoje concluindo nossa reflexão acerca dos mandamentos. Os mandamentos divinos são válidos do mesmo modo para todos os homens. Unem-nos a Deus, preservando o direito do indivíduo e assegurando a paz na comunidade. Cada homem deve orientar-se por eles, porque os mandamentos de Deus não são um catálogo de regras e de leis impostas do exterior aos homens, mas antes em relação à sua natureza. Cada homem sabe, no fundo, o que deve fazer e o que não deve fazer. Basta-lhe escutar a voz do seu próprio coração, a qual chamamos consciência. A consciência torna cada homem, adultos e crianças, capaz de distinguir entre o que é bom e mal. É por isso que podemos dizer: tenho a consciência tranquila, agi bem, ou então, a minha consciência não está tranquila, agi mal. Pela sua consciência, o homem reconhece o que Deus espera dele. Assim, todos estão obrigados a escutar a voz da sua consciência e a segui-la. Quem não ouve a voz da sua consciência, a qual nos informa sobre o que Deus quer, não tomando a sério os seus mandamentos ou por medo se retrai antes de adotar uma decisão, não entendeu Deus. Deus concede aos homens a liberdade para que eles a utilizem. Muitos dizem: reconhecemos os cristãos pelo modo como amam o seu próximo. É em função desse próximo que Jesus convida a amar. Ele disse: ama o teu próximo, mas ele acrescenta: como a ti mesmo. Podemos igualmente dizer: conhecemos os cristãos porque eles amam os irmãos como a si mesmo. Não se contentam em dar esmola aos pobres para se afastar em seguida, conscientes de terem feito uma boa ação e de terem, assim, observado o mandamento. Não fazem diferença. O próximo tem a seus olhos tanto valor como eles próprios. Fala-se mais frequentemente do amor ao próximo do que do amor a si mesmo, se bem que o último seja, depois de Jesus, a condição e a medida do primeiro. Amar a si mesmo é, antes de tudo, reconhecer que somos dignos de ser amados. Eu, com todas as minhas qualidades e defeitos, com todos os meus sucessos e fracassos. Eu, homem ou mulher, entre muitos outros, pois é verdade que os meus pais queriam um bebê. Deus quis a mim. É isto, contudo, que faz a minha originalidade e unicidade. É porque Deus me ama tal como eu sou, que eu posso viver como os outros sem sentir inveja e louvando a Deus. Eu posso aceitar-me, descobrir os meus talentos e as minhas capacidades, tentar ultrapassar as minhas fraquezas. Posso alegrar-me quando os outros me admiram e também adotar a atitude correta perante as repreensões, desenvolver a consciência do meu próprio valor. Um sábio de Israel exorta os seus contemporâneos: quem acumula privando-se, acumula para os outros. Outros é que se regalarão com seus bens. Quem for mal para si mesmo, para quem será bom? Não gozará de seus próprios bens. Não há ninguém pior do que quem maltrata a si mesmo, pois esta será a paga de sua maldade. Aquele que encontrou a si próprio pode abrir-se ao seu próximo. Não necessita ter medo que o outro possa aproveitar-se de si. Quem se conhece e se aprecia a si mesmo, pode também conhecer e apreciar os outros como seus próximos. O evangelista São Lucas relata, de modo diferente de São Mateus, o diálogo entre Jesus e um mestre judeu. Em São Lucas, é o mestre judeu quem responde à questão de Jesus sobre o duplo mandamento do amor. Jesus consente: respondeste bem, faze isto
e viverás. Mas o mestre da lei não se sente satisfeito com a resposta. Ele quer saber mais exatamente e pergunta a Jesus: "E quem é o meu próximo?" Então Jesus conta a história do bom samaritano. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu em poder dos assaltantes, os quais, depois de os despojar e maltratar, desapareceram, deixando-o meio morto. Um sacerdote, um homem que conhecia os mandamentos de Deus, descia pelo mesmo caminho, viu e passou adiante. Do mesmo modo, também um levita, que pela sua profissão conhecia os mandamentos de Deus, vindo por aquele lugar, viu, mas passou adiante. Mas um samaritano, um daqueles com quem os judeus piedosos não queriam nada porque pensavam que eles não veneravam a Deus de modo conveniente, tendo chegado perto dele e vendo-o assim, encheu-se de compaixão, cuidou-lhe das feridas e colocou sobre uma jumenta, levou-o para uma estalagem e pagou para que fosse cuidado. No fim, Jesus perguntou ao seu interlocutor: "Qual dos três te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos salteadores?" O legista compreendeu e ficou perturbado, porque o que Jesus dá por pressuposto e de forma tão evidente representa mais do que até então ele havia pensado. Ele compreende: eu posso e devo tornar-me o próximo de cada homem, não só daquele que me estima, familiares e amigos, mas também dos que não conheço e mesmo dos que não partilham da minha fé. Todos os que encontro pelo caminho podem ser meus próximos, e eu devo tornar-me o próximo de todos os que necessitam de mim. A necessidade do próximo me diz como agir, e no caso de alguém perguntar até onde deve ir a minha ajuda, existe uma regra simples: à medida daquele que a realiza. Essa pessoa cumpre o mandamento que Jesus, quando auxilia alguém que se encontra em necessidade, como ele próprio gostaria de ser ajudado em circunstâncias semelhantes. Não enganar o outro, não mentir, não menosprezar, não condenar, não invejá-lo, nem ignorá-lo. Simplesmente amá-lo, considerar o outro, reconhecê-lo, aceitá-lo, deixá-lo acompanhar-te, respeitá-lo, simplesmente amá-lo. Ama o teu próximo, diz Jesus, e este amor não significa apenas uma ajuda material. Implica também que digamos a alguém que está sem esperança e sem confiança em si, que não se ama e está sem forças: estou certo de que Deus te ama, e porque, para Deus, tu és digno de ser amado. Tu tens todas as razões para te amar a si mesmo. Regra. O que é uma regra? No livro de Tobias, encontramos esta frase que designamos a regra de ouro: não faças a ninguém o que a tu não desejas. De um modo afirmativo, São Mateus junta-lhe este princípio como palavra de Jesus no Sermão da Montanha: tudo o que desejais que os homens vos façam, fazei vós a eles. Estimados irmãos e irmãs, a lei do amor supera todas as leis. O mandamento da lei de Deus, os mandamentos da igreja, todos eles, se não forem vividos com amor, não vale a pena vivê-los, porque o amor é a maior de todas as leis. Bom dia.